1 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Os irmãos já se acostumaram também que no primeiro estudo nós fazemos um panorama, falamos um pouco sobre o livro, sobre o autor, sobre o propósito do livro, para que depois a gente entre propriamente no texto. Sempre dizemos isso, é importante nós entendermos quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual era o contexto histórico. Nós falamos na classe dos jovens no domingo que a Bíblia, estamos estudando lá 1 Coríntios, que a Bíblia não é apenas um livro, é um livro que traz verdades eternas, mas também é um livro histórico. A Bíblia fala de fatos históricos, fatos que aconteceram. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala que Adão caiu no Jardim do Éden, não é uma analogia, não é uma ilustração. Ele caiu no Jardim do Éden, ele pecou. Adão existiu, o Jardim do Éden existiu. Então, a Bíblia é também um livro histórico. E, às vezes, irmãos, estudar a história que foi escrito o livro é importante para nós entendermos a sua mensagem. É a mesma coisa, irmãos, eu sempre falo. Se alguém for estudar a história da chácara inglesa daqui 100 anos, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, como nós estamos estudando este livro. É importante a pessoa entender, irmãos, qual era o nosso contexto, a pandemia, o que foi o coronavírus, quem era o presidente, todas essas questões, irmãos, que influenciavam, às vezes, na realidade da igreja. Então, é importante essa introdução para nós sabermos o que nós estamos falando, onde se situa, né, essa epístola na história. Vamos ler, irmãos. 1 João 1, de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam ou tocaram. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, e nós a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que está com o Pai, e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa, ou a alegria de vocês seja completa, conforme algumas versões. Então, irmãos, graças a Deus por essa epístola que começaremos hoje. Segundo John Wesley, 1 João é a parte mais profunda das Escrituras Sagradas. Essa epístola, irmãos, ela é diferente das demais. Por que ela é diferente, irmãos? Porque se você pegar qualquer epístola de Paulo, por exemplo, você vai ver lá Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça e paz, ele dá uma saudação, ele se apresenta, e ele fala, a igreja que está em Corinto, em Colosso, em Filipos. Então, ele se apresenta, ele faz uma saudação, e ele faz menção dos seus destinatários, os seus leitores. Era assim que era escrita, irmãos, uma epístola naquela época. Igual hoje, irmãos, se a gente pegar uma carta hoje, um memorando, geralmente a pessoa assina no final. Então, a gente vai ver quem escreveu lá no final, coloca-se a data em cima, e no finalzinho a pessoa assina. A gente vai ver quem foi que enviou, né? E no começo, geralmente, está para quem a pessoa está enviando. E essa epístola é diferente, porque ela não tem nada disso. Você vê que ela não traz saudação. João aqui, irmãos, ele não fala, na verdade, só tem duas epístolas do Novo Testamento que fogem a essa regra, que é 1 João e Hebreus, que nós não temos na própria carta, irmãos, o nome de quem escreveu, saudação e dados, né, características, informações a respeito dos seus leitores, dos destinatários da carta. Mas, irmãos, é consenso na igreja, isso historicamente, que essa carta foi escrita por João. E como é que nós sabemos disso? Porque existem algumas evidências, irmãos, internas e externas. O que é interna? Na própria carta, no estilo, né, em que foi escrita. Por exemplo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, começa assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui ele começa dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, há semelhanças na forma de escrever da carta com o Evangelho de João.
E também há evidências externas. O que são evidências externas? Que não está na carta, mas a história nos conta. Então, por exemplo, quando a gente vai ler a carta de homens que viveram na época de João, os discípulos de João, eles falavam, né, em livros de história, que essa epístola, homens da época, que essa epístola, ela foi escrita por João. Então, irmãos, há um consenso, né? O fato, irmãos, de João não colocar aqui o seu nome, é porque ele tinha muita intimidade com seus leitores, e ele não precisava se apresentar, né? Os leitores conheciam muito João, sabiam muito quem era João, havia uma intimidade, né, entre João e os leitores, por isso a apresentação era dispensada. Mas por que Paulo se apresenta? Porque Paulo era mais formal, irmãos, Paulo era mais, né, ele gostava de fazer dessa forma, o padrão da época. João não, João já foi direto ao assunto. Quem era, irmãos, esse João? É importante a gente saber, a gente sabe, na verdade, mas tem algumas informações, irmãos, que até eu mesmo, eu aprendi, vamos dizer assim, né? Eu descobri a respeito de João. O pai dele era Zebedeu, a mãe dele era Salomé. Esse João aqui era irmão de Tiago, né? Era um galileu, provavelmente cresceu ali na região de Betsaida, uma região próxima ali do Mar da Galileia. O pai deles era um pescador, né? O Zebedeu era um pescador. João e o seu irmão Tiago seguiram a profissão do pai. Era muito normal naquela época a pessoa seguir a profissão do pai. Eles também eram pescadores. João, a princípio, ele era um discípulo de João Batista. Não confunda, irmãos, esse João com João Batista. São Joões diferentes, tá? Desde aquela época a igreja tem vários Joões. Então, esse João aqui era diferente do João Batista, aquele que batizava. Ele era discípulo daquele João, mas depois ele começou a seguir a Cristo. Esse João, o apóstolo. Então ele se tornou um dos 12 apóstolos. E além de se tornar um dos 12, irmãos, a Bíblia fala que ele pertencia ao círculo mais íntimo daqueles que andavam com Jesus. Pedro, Tiago e João. A gente sempre fala, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Era o círculo mais íntimo. E esse João estava nesse círculo mais íntimo. Ele ficou conhecido, irmãos, como sendo o discípulo amado. O discípulo amado. Na última ceia, Jesus, ele estava na mesa com os 12, e ele fez uma advertência, falando assim: um de vocês vai me trair. E aí eles queriam saber quem era, ficaram curiosos para saber quem era, e pediram para que João, esse João aqui, averiguasse quem era. Porque isso mostra que João estava do lado de Jesus na última ceia. Inclusive, a Bíblia fala que naquela ocasião, ele reclinou o seu peito em Jesus. Então, irmãos, a credencial do homem era boa, o currículo dele era muito forte. A Bíblia fala que ele acompanhou o julgamento de Jesus. E na crucificação, quando Jesus estava na cruz, dos 12 apóstolos, ele era o único que permaneceu ali. Tanto é que quando Jesus estava já na cruz, Jesus olhou para ele e falou: eis aí a tua mãe, a respeito de Maria. E falou para Maria: eis aí o teu filho. Ou seja, era comum naquela época, quando uma pessoa fosse morrer, ela pedisse para que alguém cuidasse de sua mãe, deixasse ali encarregado de sua mãe. Então ele assumiu ali com Jesus o compromisso de cuidar de Maria. Ele era um homem, irmãos, que no começo da sua trajetória, Jesus colocou um apelido nele e no irmão dele, Tiago, filhos do trovão. Talvez eles eram pessoas de temperamento explosivo, difícil, de pavio curto. Ele foi também, irmãos, testemunha ocular da ressurreição. Ele estava no momento em que Jesus foi assunto elevado ao céu. Na igreja primitiva, ele era uma das colunas da igreja, um dos líderes da igreja. E há um fato interessante, irmãos, e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Aqui a Bíblia não menciona nenhum milagre feito por esse João. Não menciona nenhum milagre feito por ele. Embora, naquela ocasião em que Pedro disse ao paralítico: levanta e anda, antes de Jesus falar isso, de Pedro falar isso, Pedro disse: olhai para nós. E quem estava do lado de Pedro era João, né? Então, mas, né, não há nenhuma menção de milagre. E outra coisa interessante sobre a vida dele
é que ele foi o único dos 12 apóstolos que morreu uma morte natural. Como diz lá no Nordeste, uma morte morrida. No Nordeste é morte morrida e morte matada. É uma morte morrida. Ele morreu a morte natural, morreu de velhice. Todos os demais apóstolos morreram martirizados, morreram assassinados, de morte matada. O irmão dele, Tiago, foi o primeiro a morrer, dos 12, o primeiro mártir dos 12. Ele foi o último a morrer. Morreu de velhice. E no final da vida dele, ele foi pastor da igreja de Éfeso. Ele viveu bastante tempo em Éfeso. Então ele era pastor ali, né? Os irmãos sabem da história. Antes disso ele foi mandado para uma ilha, a ilha de Pátimos, para que as feras devorassem ele, como se fosse o final da história de João. Ele não morreu na ilha, pelo contrário, ele teve uma visão na ilha, que é o livro de Apocalipse, e ele volta dessa ilha, então, e vai ser pastor em Éfeso, até o final da sua vida. Conta-se a história, irmãos, de que quando ele era velhinho, ele era levado para a igreja nos braços dos discípulos, ele não conseguia andar. E o que ele dizia para a igreja toda vez era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Os destinatários desta carta, irmãos, nós também não sabemos. Não faz o texto, né? A Bíblia não faz menção para quem ela foi endereçada. Ela não foi endereçada, irmãos, para uma pessoa específica ou para uma igreja específica, mas ela foi uma carta chamada de carta geral. O que é uma carta geral? Era para todas as igrejas. Era um documento, irmãos, que deveria circular em todas as igrejas. É chamado, irmãos, de uma carta católica. Por que uma carta católica? A palavra católica significa universal. Então, não católica romana, católica no sentido de ser universal, de ser para todos. Ok? Então, era uma carta dirigida a todos. E o apóstolo, irmãos, ele vai se dirigir aos irmãos aqui, chamando eles de filhinhos ou amados. Volto a dizer, João aqui já tinha uma idade avançada, e ele vai tratar aqueles irmãos como filhinhos. A igreja aqui, irmãos, nessa ocasião, ela já estava estabelecida há 70 anos. Né? Nós estamos falando aqui próximo do ano 100. Jesus morreu no ano 30, né? Arredondando. Então já tinha praticamente 70 anos da igreja, ou seja, a igreja já estava na sua segunda ou terceira geração. Né? Muitos daqueles irmãos lá do começo já tinham morrido. E nesse sentido, irmãos, essa epístola, ela é extremamente pastoral. É um pastor falando com as ovelhas. E João, irmãos, como um pastor, ele deseja aqui cuidar do rebanho de Deus. Ele deseja aqui proteger o rebanho de Deus contra algumas doutrinas que estavam surgindo. E, apesar de ser uma carta pastoral, em que João escreve com bastante carinho, ele também mostra firmeza, mostra às vezes ser duro, chamando alguns falsos irmãos de mentirosos, de anticristos, chamando alguns aqui de filhos do diabo. Com autoridade, irmãos, ele manda que aquela igreja não ame o mundo. Então era uma carta carinhosa, amorosa, mas ao mesmo tempo firme. Não é verdade? Porque quem ama é firme, é igual um pai cuidando de um filho, irmãos. Tem que ser firme, muitas vezes, por amor. Era essa forma que João escreveu esta carta. E quando a gente pensa, irmãos, dos propósitos da carta, ou seja, por que a carta foi escrita, o principal propósito da carta, irmãos, é tratar de um assunto que é a segurança da salvação. A segurança da salvação. O que acontece, irmãos? O propósito do Evangelho de João, era apresentar a salvação que há em Cristo. Vamos abrir lá, irmãos, em João, agora no Evangelho, João do meio. João capítulo 20, versos 30 e 31. João 20, 30 e 31 diz assim, NVI. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos
para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, o propósito do Evangelho era apresentar a Jesus, era apresentar a salvação que há em Jesus para aqueles que ainda não a tinham. Então, João aqui, o Evangelho de João era apresentar a salvação em Cristo para todos aqueles que ainda não tinham a salvação que há em Cristo. Agora, quando João vai escrever a sua carta, a sua epístola que nós estamos estudando, ele vai dizer o seguinte: o propósito aqui é apresentar a segurança que há nessa salvação. 1 João, agora a epístola, capítulo 5, versículo 13, ele vai mostrar o propósito da carta. Escrevi-lhes estas coisas a fim de que a vocês que creem. Não é para que vocês creiam, vocês já creem. A vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ou seja, foi uma carta escrita para quem já tinha salvação. Ok? Para quem já tinha a vida eterna. Aqui não estava apresentando a salvação, eles já tinham. Está falando aqui para a igreja. Mas, irmãos, o que estava acontecendo? Algumas coisas estavam acontecendo que estava colocando em dúvida a salvação daqueles irmãos. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito importante. E é esse propósito, irmãos, que fez com que nós escolhêssemos a carta de João para estudarmos neste momento, no mês de abril de 2021. Por quê, irmãos? Porque estamos vivendo uma época, irmãos, de incertezas, de instabilidade, em que muito crente, irmãos, pode olhar para a situação, essa pandemia, e pode colocar em dúvida a sua salvação. Pode não experimentar, irmãos, a certeza da sua salvação, pode não usufruir disso. Veja só, Hernandes Dias Lopes, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que há dois perigos em relação a isso. Qual que é o primeiro perigo? É a pessoa ser salva, mas ela não usufruir da segurança que há na salvação. Veja só, irmãos, como é que funciona. E era o caso desses irmãos aqui. A pessoa ela pode ser salva, ela é salva. Mas às vezes, irmãos, acontece algumas coisas na nossa vida, ou a gente dá uma vacilada, ou então a luta aperta tanto, que a gente pode falar, mas será que eu sou salvo mesmo? Não é verdade? A salvação não saiu de você, mas às vezes você não está conseguindo sentir aquela segurança. Parece que, fala, mas será que a promessa de Deus ainda está em pé? Será que se Jesus voltar hoje, será que eu vou subir? A gente se sente às vezes longe de Deus, mesmo estando salvos. É isso que está acontecendo aqui. João, ele não questiona a salvação daqueles irmãos. Ele vai dizer no texto que nós lemos, vocês têm a salvação, mas eles não estavam experimentando essa segurança, essa paz que a salvação traz. Esse é o primeiro perigo. Você ser salvo e não estar usufruindo dessa segurança que a salvação proporciona. O segundo perigo é a pessoa não ter a salvação, mas possuir uma falsa segurança. É o caso daqueles irmãos que Jesus falou assim, naquele dia dirão, mas em teu nome não expulsamos demônio, não curamos os enfermos, nunca vos conheci. É a pessoa que ela não tem a salvação, mas ela tem certeza que tem. Ela tem uma falsa certeza, uma falsa segurança. E aí, irmãos, a pergunta que nos faz é, pastor, mas como é que eu sei que a minha certeza não é falsa? Como é que eu sei se eu não estou enganado comigo mesmo? E aí, o pastor John Stott, ele vai falar que na epístola de João vai fazer 3 provas dessa segurança nossa. João fala assim, vocês têm que, vamos provar 3 coisas na tua vida, para ver se realmente você está salvo. A primeira prova, ele chama da prova doutrinária, da base. Primeira prova, você crê em Cristo? E a gente vai ver que na carta, eles estavam surgindo algumas pessoas querendo construir a própria salvação. A sua salvação está em Cristo. Irmãos, a nossa salvação, não fomos nós que construímos, não é nós que fazemos, ela vem de Cristo. A minha confiança está nele, no sacrifício dele, no sangue dele, no que ele fez por mim. Essa é a primeira prova. A segunda prova é a prova moral, andar como ele andou. Capítulo 1, versículo 5 diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. E quem tem Deus, irmãos, anda na luz.
Você tem andado na luz? É verdade que, com todas as nossas falhas, irmãos, mas a gente tem se esforçado, irmãos, em andar como ele andou. E a terceira prova, ele vai falar que é a prova social. O que é isso? O salvo, ele ama o seu irmão. E é muito importante isso, porque João vai falar assim: como você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê? Então, quando você prova essas coisas, irmãos, você pode ter certeza, você é salvo. Se você crê em Cristo, se você anda na luz, e se você ama o seu irmão, você é salvo. E mesmo quando você não estiver sentindo a segurança disso, entendeu? O crente tem que ter, irmãos, essa certeza. E esse é o primeiro propósito da carta, é tratar a questão da segurança da salvação. O segundo propósito da carta, irmãos, é combater as heresias. O que estava tirando, irmãos, o sossego daqueles irmãos? O que estava tirando a paz, a segurança daqueles irmãos? O capítulo 2, versículo 26, fala assim, ó: escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Tinha alguns irmãos querendo enganar a igreja. Quem eram esses? No primeiro século, estamos falando aqui do primeiro século, surgiu um pensamento, né? Uma espécie de filosofia chamada gnosticismo. É um nome estranho, irmãos, mas gnose significa conhecimento. Era uma mistura de filosofia grega com a religião judaica, que depois quis se aproximar do cristianismo, né? E eles acreditavam no seguinte, eles diziam o seguinte: a libertação, a salvação, ela acontece por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. Eles diziam assim, ó: há mistérios na vida, na natureza, nas coisas, há mistérios que as pessoas comuns não vão entender. Elas não vão atingir. Esses mistérios estão reservados para pessoas que são iniciadas, para pessoas que são vocacionadas para aquilo. Então eles enxergavam Jesus como sendo uma espécie de porta de entrada para esses mistérios, para essa gnose, para esse conhecimento. Para eles, para que esse progresso acontecesse, e você fosse uma pessoa liberta, você tinha que se apartar de tudo que é material. A matéria, dizia eles, é ruim. Para eles, o corpo era uma espécie de prisão do espírito. Que bagunça. A gente precisa falar sobre isso para a gente entender a epístola de João. Para eles, tudo que era material, irmãos, o corpo, era ruim. É como se fosse o seguinte: a pessoa fala assim, ó, o vício, uma pessoa que é viciada, como se o mal estivesse no corpo e não na alma. Ah, a pessoa que é alcoólatra, não, ela precisa ser liberta, o mal está no corpo dela. Inclusive, teve um homem na história que ele para se livrar dos seus pecados sexuais, dos seus desejos sexuais, ele se castrou a si próprio. E aí ele descobriu que o problema não estava no corpo, está na alma, está no espírito, a alma está contaminada. E eles diziam assim, não, você precisa se libertar do corpo. Então eles queriam dominar o cristianismo, irmãos, rejeitando tudo que é material. Mas o cristianismo é uma religião material. O cristianismo é uma doutrina material. Por quê? Eles rejeitavam, por exemplo, a criação. Eles falavam assim, não, mas se Deus é bom, Deus não criou a natureza, Deus não criou as coisas materiais, porque as coisas materiais são ruins. E eles rejeitavam também, irmãos, uma outra doutrina que é fundamental no cristianismo, que é a encarnação. Eles diziam assim, não, é impossível que um Deus todo-poderoso tenha habitado num corpo. O corpo é mau. Russell Shedd dizia que enquanto o gnosticismo colocou a matéria em oposição a Deus, em confronto com Deus, a encarnação de Cristo trouxe o Deus Altíssimo para dentro da matéria, para dentro da humanidade. E aí, irmãos, eles estavam perturbando a igreja com essa doutrina. Eles diziam, por exemplo, eu estou tentando deixar, irmãos, o mais simples possível. É bem complicado esse gnosticismo. Mas eles diziam, por exemplo, que Cristo não era totalmente humano. Ele tinha apenas uma aparência de homem. Era apenas aparente. Ele era uma espécie de um espírito com aparência, quase um fantasma, um espírito com aparência de homem. Eles diziam, por exemplo, que quando Cristo andava na areia, na praia, ele não deixava pegadas, porque ele era um espírito apenas, ele não tinha corpo. Aí, irmãos, a gente entende por que João disse no capítulo 1, versículo 1, o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Por que João vai falar? Eu peguei, eu reclinei no peito dele. A minha mão apalpou, para dizer o seguinte, ele era matéria. Ele tinha um corpo, ele se encarnou. Entendeu, irmãos? Então, todas essas doutrinas, irmãos, estavam tentando desestabilizar a igreja. O que precisamos frisar aqui, irmãos? Aquilo que a gente sempre diz. Cuidado com qualquer doutrina, irmãos, que apresenta uma novidade. Cuidado com qualquer doutrina, irmãos, que vem com aquela ideia, o slogan dizendo o seguinte, não, eu vou te falar algo que você ainda não sabe. Algo que está oculto. Algo que estava debaixo, que foi revelado agora. Né? Que as pessoas comuns não vão saber. Como se o evangelho fosse apenas para alguns. Né? Como se o evangelho fosse apenas para pessoas especiais, não fosse para todos. Cuidado com essas doutrinas, irmãos, que apresentam mistérios. Doutrinas que vão dizer o seguinte, a Bíblia é insuficiente, a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de um conhecimento novo. Paulo, dizendo para Timóteo, disse que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos, teriam o desejo de ouvir novidades. Vivemos essa época, irmãos, muita gente confusa, muita gente atrapalhada, porque quer novidade. Como se tivesse algo que Deus nos escondeu. Essa era a ideia deles. E Paulo vai utilizar por 13 vezes na carta a expressão, nós sabemos. Por que João vai utilizar a expressão, nós sabemos? Porque ele estava mostrando o seguinte, eu não estou apresentando nada novo. Eu estou apenas reforçando aquilo que vocês já receberam, aquilo que vocês já conhecem. E aí João, irmãos, para refutar os falsos mestres, ele vai dizer o seguinte, olhe para a obra deles, olhe para o fruto deles. Porque os gnósticos pregavam uma salvação que era construída pelo conhecimento do homem. O Evangelho, ele prega uma salvação que é recebida pela graça. A gente recebe, a gente não constrói, irmãos, a nossa salvação. O gnosticismo pregava uma salvação que era para alguns iniciados. O Evangelho não, ele apresenta uma salvação que está disponível a todos os que creem. Essa era a diferença, irmãos. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esse negócio existe até hoje. Está no nosso meio, irmãos, está cheio por aí. E João vai dizer o seguinte, Deus é luz e não há trevas nele alguma. Mas aqueles homens, aqueles hereges, eles vivem nas trevas. Olhe para os frutos deles. Deus não está neles, porque Deus é luz e eles andam nas trevas. E não há comunhão entre eles e Deus. Eles chegavam a dizer, irmãos, o seguinte, que o homem que adquire conhecimento, como é atual isso, irmãos? Ele atinge um nível tão alto, quando ele conhece os mistérios que há na vida, que ele fica isento de pecar, independente do que ele faça. Ele está no outro estágio, ele alcançou um outro nível, então ele está isento do pecado. E aí João, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, ó, se nós afirmarmos que não pecamos, que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Por que João fala isso? Porque eles diziam que eles já estavam no nível tão alto, que neles não havia pecado. E para a gente concluir, irmãos, a guerra da igreja contra os falsos ensinos continua no campo de batalha. Todas essas doutrinas que têm o objetivo, irmãos, de colocar a palavra de Deus em dúvida, que tem o objetivo de desestabilizar, irmãos, dizendo que nós não ouvimos o suficiente, que existe algo encoberto. Essas doutrinas, irmãos, que têm um ar de liberdade, agora você vai ficar livre quando você conhecer tal coisa. Você vai ficar livre quando você adquirir tal conhecimento. Quando você estiver preparado para isso. Aquela doutrina que vai dizer assim, a gente precisa se libertar dos dogmas, da tradição. Sempre que isso acontecer, irmãos, o objetivo é tornar a igreja mundana. E era o que o João estava enfrentando aqui. Para os irmãos terem ideia, irmãos, parece algo simples, mas essa doutrina aqui, irmãos, ela durou o primeiro século, o segundo século, o terceiro século. Ela devastou a igreja, ela quase arrebentou a igreja, irmãos, no século terceiro e quarto. Ela foi um problema. Para os irmãos terem ideia, 8 cartas da Bíblia, 8,
do Novo Testamento é voltado para falar contra o gnosticismo. 8 foi um problema grave que a igreja enfrentou e que esse espírito, irmãos, está até hoje. Se nós não ficarmos atentos a isso, irmãos, a gente entra nisso sem perceber. Sempre são doutrinas, irmãos, que vêm com rituais estranhos. Sabe aquele negócio? A Bíblia não é suficiente, a fé não é suficiente. Você precisa de uma oferta, você precisa de um copo de água, você precisa de um sal, você precisa de alguma coisa a mais do que a fé que você tem. Porque a fé não é capaz de libertar. E às vezes a pessoa fala, é mesmo, eu só estou crendo, mas estou enfrentando tanta luta, eu acho que eu preciso de algo a mais. Não, suporte. O que João vai falar para essa igreja, mantenha-se, fique firme. Né? Vocês estão na verdade, vocês têm a salvação, vocês foram construídos na verdade. Afaste do coração a confusão, a incerteza. Então, irmãos, estamos concluindo. A epístola de João vem reforçar duas certezas em nós. A primeira certeza é em relação a Cristo. Precisamos estar firmados em Cristo. Capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: mas vocês têm a unção do Santo, e sabeis tudo. Sabe o que João vai dizer? Vocês não precisam de um conhecimento novo. A unção que há em vocês, vocês já sabem tudo. Tudo que... Ah, mas eu sei tudo, pastor, sobre tudo. Não. Tudo que você precisa para ser salvo, você já sabe. A unção que está em vocês, ela esclarece, ela dá discernimento sobre todas as coisas. Vocês sabem tudo, porque a unção dele, a unção do Santo, está em vocês. Essa certeza você precisa ter, que a unção está sobre você. E a segunda certeza que você precisa ter é sobre a vida eterna. Capítulo 5, versículo 13, já lemos. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm, o verbo está no presente, têm a vida eterna. Não é que terão, vocês têm, a vida está em vocês. Ela ainda vai se manifestar, é verdade, no dia de arrebatamento, mas ela já está em vocês. Então, irmãos, essas são as duas certezas que jamais podem sair do coração do crente. Estamos firmados em Cristo e temos a vida eterna. Podemos perder tudo que nos cerca, mas não podemos perder essas duas certezas. Quer estejamos no palácio, quer estejamos no leito de uma UTI, essas duas certezas precisam estar conosco. Por que é importante, irmãos, nós pensarmos, estou acabando, sobre isso, irmãos? Porque a gente precisa ter essa certeza, irmãos, independente deste prédio. Eu acho que essa pandemia veio para nos mostrar, e a gente vai meditar isso no livro de João, que a gente não precisa desse prédio aqui, embora seja maravilhoso estarmos juntos aqui, a gente não precisa disso para termos vida com Deus, para termos a certeza da salvação. É verdade que a gente precisa dos irmãos, mas a gente não precisa de um local. Então, isso que vem nos ensinar a pandemia. Então, nós vamos, nas próximas terças-feiras, irmãos, estudarmos este assunto, a certeza da salvação, a certeza de que em Cristo a igreja tem tudo o que ela precisa. Tudo, irmãos, absolutamente tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa.